Muito boa noite, bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Campeão, talk show aqui da Rede 98. Hoje falando com o campeão da advocacia, da vida, do empresariado, do empreendedorismo também. Muita gente fala que o advogado é mais travado, mas não é não. Meu querido amigo Marcelo Tostes, conselheiro federal da OAB também, que tem feito aí, desenvolvido uma gama de atividades, incluindo o evento também. A gente vai falar um pouquinho do Manga Larga aqui, que a gente gosta, que tá rolando agora, mas é claro, né, Marcelo, que eu quero que você conte para todo mundo que nos assiste aqui essa sua história aí de desenvolvimento dentro da advocacia, atingindo o patamar que você atingiu aí e como que você vê o mundo para frente, inovação, tudo que pode acontecer na nossa área. Sei que você está até ficando mais em São Paulo atualmente, né? Então o tempo é escasso e agradeço você ter aceitado estar aqui com a gente, nos doando aí uma hora do seu tempo para com certeza ensinar muita coisa para quem está assistindo a gente. Obrigado. Um grande prazer, Sérgio. Falo que comecei minha vida dando aula aos 23 anos, então todo professor gosta de falar, né? Isso é ótimo, eu também. E se deixar, então a gente vai passar o dia inteiro falando. Vambora. A advocacia para mim é uma grande paixão, né? Então comecei meu escritório com 27 anos, sem nada, né? Eu brinco que tinha R$500 no bolso e faltava 2 meses para eu casar. Então, mas e antes mas por que você foi para advocacia então? Você não tinha referência na família ainda? Não, tinha meu avô, foi um grande advogado do interior de Minas. Meu bisavô também foi advogado. Meu avô foi presidente da OAB de Muriaé 3 vezes. Inclusive, meu avô foi presidente da OAB de Muriaé quando o avô do Sérgio Leonardo era presidente da seccional de Minas. Era o presidente aqui. Exatamente. Né, e agora inverteu, né? O Sérgio, presidente da OAB de Minas, e eu, conselheiro federal. Então, ou seja, mais ou menos na mesma... Já estavam unidos pela política. Exatamente. Então, a advocacia como uma grande paixão, e eu sempre tive uma veia muito empreendedora, então acho que eu juntei as duas coisas, né? Como empreender no direito, né? Uma área que sempre foi muito tradicional, sempre foi muito fechada, principalmente há 20 anos atrás. Estou fazendo 25 anos de escritório esse ano. Com muito orgulho, a gente hoje conta com 600 pessoas no escritório. Senhora. Então, é uma grande empresa, com todos os problemas de uma grande empresa, né? Mas é uma satisfação muito grande a gente ver o escritório saindo do nada, né? E chegar entre um dos maiores escritórios do Brasil. Inspirando, né? Mas você nasceu em Muriaé? Não, eu falo que eu sou de lá, mas eu nasci em Belo Horizonte. Minha família é de lá, eu tenho uma ligação muito forte com porque eu nasci em Carangola, aquela perto. Do lado, né? Quem nasceu em Carangola também foi o Thales, né? Que é... O Thales do G4? Exatamente. O Thales, o Palinha, que jogou no São Paulo, campeão mundial, campeão da Libertadores pelo Cruzeiro. Nós somos algumas pessoas boas de Carangola, mas eu saí cedo. Aí eu falo que eu sou de Abricampo, que é a cidade do meu pai, que é onde eu frequentei mais. Mas eu adoro Carangola também, claro. O interior, a vida do interior é uma vida muito boa, né? Eu, essa semana, assisti uma palestra de um grande economista e ele falando exatamente que essa evolução, né, das grandes cidades, com toda a tecnologia, etc., hoje as pessoas estão buscando de novo a tranquilidade do interior. Né? Então, por mais que você seja um empresário bem-sucedido, que você tenha inúmeras empresas, etc., etc., o que a gente busca no fim de semana? A tranquilidade. E reflete nessa tendência hoje que a gente tem aqui desses grandes condomínios, as pessoas estão indo para fora, né, do centro, uma coisa que começou nos Estados Unidos há um tempo atrás, que lá eles chamam até de subúrbio, né, que as pessoas com mais poder aquisitivo iam para os subúrbios das grandes cidades, e aqui o subúrbio tinha até uma conotação pejorativa, e hoje as pessoas estão buscando isso mais para ter essa tranquilidade, né? Exatamente. Isso é muito importante. Me conta aqui, você então vem e nascido aqui, resolveu fazer direito inspirado no avô, estudou Estudei na PUC. Na PUC? Formei com 22 anos e logo um ano depois de formado, o professor Carlos Forman teve que se afastar para poder estudar fora e me chamaram então para dar aula de direito virtual. Bacana. Foi meu professor do mestrado dessa matéria, o Horman, uma figura, né? E aí, eu lembro que direito virtual em 99, né, era absolutamente nada. Então eu falava, o que é direito virtual? Então eu falava, são as relações jurídicas na internet. E aí, naquela época, para você ter uma ideia, né, a gente discutia, o estelionato pode ser cometido ou não na internet. Violação de correspondência de e-mail? Exatamente. Então, a internet era como se fosse um bicho de 7 cabeças, né? A gente não sabia se a legislação penal, principalmente, né, que tem que ser aquela legislação mais rígida, estabelecendo exatamente o ato praticado,
se ela poderia ou não ser cometida em um meio virtual. Uhum. Né? Hoje não existe mais dúvida com relação a isso, a legislação é toda aplicada, tanto no meio real quanto no meio virtual, mas naquela época a discussão era essa, bem assim, uma discussão bem, né, ainda... No começo. E então os questionamentos não eram só com relação a somente os crimes que ocorriam na internet, né, mas as relações. Uma assinatura virtual, né, uma assinatura digital, ela tem valor ou não? E aí eu lembro que eu falava o seguinte, olha, um contrato verbal tem valor. Por que a assinatura virtual, né, ou digital não teria valor? Não devia nem ter doutrina disso à época. Nada, não tinha absolutamente nada. E aí eu lembro que na sala dos professores eu era colocado, Sérgio, como se fosse o professor de artes da escola, entendeu? Assim, professor de português, matemática, geografia, história. O de artes é o escanteado. O de artes é aquele que fica no cantinho, dá né? Aula de quê? De nada, deixa aí. Dá aula de quê? Direito virtual, pode ficar naquele cantinho ali. Né? E olha a importância que essa matéria assumiu ao longo desses 20 anos. Né? Em 99 eu fiz uma palestra no STJ falando sobre processo eletrônico. E todo mundo duvidava do processo eletrônico. Eu falava, gente, vai acabar papel. E aí um ministro me perguntou à época, mas e se eu perder todos os meus processos? E a minha resposta foi a seguinte, ministro, eu não sei como é que vai ser a segurança do processo eletrônico, mas eu acredito que ela vai ser muito semelhante da segurança dos bancos. Nosso dinheiro não fica empilhadinho lá e à medida que você vai gastando, vai pegando dinheiro ali, né? Não. Então tem toda uma segurança e eu acho que vai ser a mesma coisa do processo eletrônico. E é o que de fato hoje acontece. Né, o processo físico hoje, né, os meninos que estão iniciando a faculdade hoje nem sabem o que é um processo físico, basicamente. Quem quer ir no balcão, ralar a barriga do balcão do fórum, que eu falava. Né, então, essa mudança do processo eletrônico, né, dos sistemas que o judiciário vem incorporando cada dia mais no mundo jurídico, eu acho que vem só a melhorar. Né, e muita gente fala... e aí a gente pode até falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Eu quero falar porque eu sei dessa sua veia da inovação aí também. Eu sou apaixonado com inovação e sempre tive muito à frente disso, né, escrevendo sobre tecnologia e direito. Inclusive agora eu estou escrevendo uma matéria super interessante, que é o senhor direito e a senhora tecnologia, fazendo uma comparação com homem e mulher, que são duas coisas tão distintas, mas igual o homem e mulher, né, que se unem, até a própria Bíblia fala, né, se unem em uma só carne, né? Eu acho que tecnologia e direito a gente vai ter exatamente esse casamento. É um em carne se transformando numa só pessoa, né, numa só coisa. Porque a gente não vai mais conseguir separar o direito da tecnologia. E eu acho que vai ser um grande avanço e eu acredito o seguinte, tanto a área jurídica quanto os estados propriamente ditos deveriam investir muito mais em tecnologia do que a gente tem hoje. Sim. O que a gente percebe? A simples contratação de pessoas hoje pelo Estado, ela não resolve o problema do cidadão. Então, quando o Estado investe em tecnologia e disponibiliza para o cidadão, ou o próprio judiciário disponibiliza para o cidadão uma tecnologia que de fato funcione, a acessibilidade é muito maior, né? Ele tem muito maior possibilidade de acesso àqueles serviços, tanto do judiciário quanto do governo. Esse processo acabou acelerado também bastante pela pandemia, né? Acho que aquilo ali foi uma hora que quem não pensava em fazer se viu meio obrigado a fazer e abriu esse mundo aí. Quem falaria de fazer uma reunião no Zoom em 2018? Acredito que ninguém. Ou imaginar uma sustentação oral virtual de um advogado a 500 quilômetros aqui do Tribunal de Justiça, né? Sérgio, muito interessante que em 2017 eu tinha a melhor advogada que eu tinha em São Paulo, morava em Santos. E essa menina ia e voltava todos os dias. E eu falava para o meu sócio, essa menina não vai dar conta. É humanamente impossível uma hora para ir, uma hora para voltar, aquele trânsito. 2 horas para vir, 2 horas para voltar, Santos, São Paulo. E eu falava, humanamente impossível a pessoa conseguir fazer isso. Né? Não, eu estou bem e tal. Daí há 6 meses aconteceu o que eu estava imaginando. Não dou conta mais tal. E eu perguntei para ela, e se você trabalhasse em casa? Né? Ela, não, se eu trabalhar em casa, eu topo. Né? E como ela era muito boa, a gente começou a trabalhar e era o esquema de mandar e-mail. Então, mandava e-mail para cá, ela mandava e-mail para lá e voltava. E com base naquilo, eu pensei em criar um sistema da gente ter um contato mais rápido e mais fácil, que não fosse por e-mail. E aí, eu criei um projeto, isso foi mais ou menos em
se não me engano, do 18, final de 19. 2016 ou 17, não estou me lembrando exatamente, mas a gente todo ano, em março, a gente tinha um encontro nacional dos sócios. Então isso foi mais ou menos em outubro, eu desenvolvi um projeto que chamava Escritório do Futuro, que era a gente ter 25% dos advogados em casa. Uhum. E eu fui desenvolvendo esse projeto meio que escondido, né? Criei um sistema que a gente enviava tudo aquilo para os advogados que estavam em casa e eles devolviam para a gente e tal. Zé, chegou em março, eu fui apresentar isso para os sócios. Eu não tive nenhum voto favorável. Eu já ia falar, pô, que nós vamos internar ele, né? Foi mais ou menos isso. Né? Então eu falava, gente, mas para que todo mundo vem para cá todos os dias? Né? Se você consegue fazer em casa, e o projeto não foi bem aceito. Mas então, estava pronto já, guardei, eu acabei assumindo o custo, porque eu falei o seguinte, eu fiz escondido. Então eu assumi o custo O problema é meu. daquele projeto, né, Escritório do Futuro, e aí veio a pandemia. Sérgio, com a pandemia a gente pegou esse sistema, em 24 horas, Botou pra funcionar. a gente botou para funcionar. Mas aí você cobrou de volta, né? A gente tinha, em 48 horas a gente tinha 450 pessoas trabalhando em casa. Olha só. Né, com um sistema assim, sensacional, que a gente não tinha testado, porque ninguém tinha topado, mas então a gente botou em prática aquele sistema. Então, e aí eu tenho uma visão um pouco diferente do home office hoje, sabe? Eu vejo que o brasileiro, ele não tem uma consciência igual o estrangeiro, o americano, o europeu, de trabalhar home office. Uhum. Né, eu fico impressionado, às vezes você vai para a Europa, eu passei 4 meses agora, no ano passado lá, e o cara acorda às 7 horas da manhã, toma banho, troca de roupa, senta numa mesa, está fazendo home office. Ele está em casa trabalhando. Né? Aqui no Brasil ele está mais ou menos à disposição. Né? Então ele não está pronto, ele não tem um lugar em casa para trabalhar, muitas vezes. O cachorro latindo no fundo, o menino chorando. E muitas vezes você liga para a pessoa que está em home office, ela... Não, eu estou no aeroporto, tal, eu estou indo para um casamento. Não, peraí, então você não está de home office, você está de day off. É diferente. Né? Ah, não, mas eu estou aqui no telefone. Não, então você está disponível. Né? Mas você não está trabalhando como um dia normal de trabalho. Né? Então o que eu vejo hoje? Eu acho que a melhor opção é um trabalho misto. Uhum. Onde você também tem, se você tem aquela possibilidade de ficar um tempo em casa, onde você consegue produzir, mas você também tem o tempo no escritório onde você não perde a cultura do lugar onde você está trabalhando, onde você não perde o contato com as pessoas. A convivência é importante. A convivência. E muitas vezes, né, você está falando sobre uma determinada situação da área civil e você encontra um advogado da área trabalhista, você troca uma ideia de processo, que nenhum dos dois é o especialista, mas aquilo encaixa no seu dia a dia. Então, eu acho que esse convívio comercial ou convívio profissional, ele agrega muito à vida do profissional, principalmente daqueles que são mais novos. E você acha que foi importante essa substituição do Horman para te abrir a cabeça para a tecnologia? Isso é uma coisa que você sempre já gostou e falava, pô, um dia eu quero ter um escritório, mas quero pensar fora da caixa. Como é que despertou, ou ajudou a despertar se assumir essa cadeira? Ou é o contrário, você assumiu ela porque você já gostava disso? Eu já gostava muito de tecnologia, mas sem dúvida nenhuma, quando você começa a estudar, né, eu comecei a estudar as diretrizes europeias sobre direito virtual, né, e de lá para cá a gente vê que a Europa está sempre à frente e nós estamos a reboque do direito europeu, principalmente do que se fala de tecnologia, por exemplo, a LGPD. Né, a nossa lei é bem parecida com a legislação europeia. Agora, a regulamentação da inteligência artificial, eu acho também a gente vai ter uma legislação que vai se basear nas diretrizes das normas europeias. E aí eu estava falando um pouquinho da inteligência artificial, e olha que interessante, nós somos um país que temos quase 100 milhões de processos. Né? Embora eu viva de processo, eu tenho quase 200 mil processos no meu escritório, né? Eu não acredito nesse volume de processos. Eu acho que um país que tem 100 milhões de processos é um país que não vai conseguir prosperar nunca. Então o que nós precisamos fazer? Simplificar o nosso judiciário, fazer com que ele se torne um judiciário mais inteligente, mais capacitado tecnologicamente, para que os juízes de fato consigam voltar a ser juízes da década de 70. E olha que interessante, com a tecnologia da inteligência artificial, onde os processos mais simples, que eu brinco, os processos de batida na traseira, ou seja, aqueles processos que a gente já sabe qual é o resultado,
né, vão ser julgados por um sistema de inteligência artificial, onde os juízes vão estabelecer quais são os seus parâmetros, ou seja, então não precisa nada vir de cima, né, o próprio juiz pode estabelecer quais são os parâmetros que aquele sistema vai julgar, e nós vamos ter a disponibilidade dos juízes para julgar as causas socialmente relevantes, que é uma separação. Aliás, recentemente o ministro Alexandre de Moraes falou sobre isso, né? O Alexandre de Moraes fala muito sobre a utilização de tecnologia, né? Defendendo a utilização de tecnologia. Agora, semana passada, a gente bateu um papo aqui com o Paulo Leite, que é nossa grande claro. Referência política aqui da casa, e a gente acabou descambando um pouquinho para essa questão do judiciário, mas uma coisa que eu falei com ele, tem que ser um pouco top-down aí desse demandismo. Eu acho que também até um papel, já que eu falei do Alexandre de Moraes, de corte constitucional, né? Eu falei com ele, Paulo, é um absurdo a gente pensar que nós temos um juiz de Supremo Tribunal Federal determinando quantas gramas que diferencia o usuário do traficante. Um juiz de corte constitucional definindo quem foi o campeão brasileiro de 1987. Você não consegue explicar isso para um colega seu europeu que a corte constitucional está definindo quem foi o campeão do Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Então, assim, tem que ter uma conjuntura. Embora a gente elogiou essa atitude aqui agora, eu estou falando do Supremo Tribunal Federal, de adotar a inteligência artificial, que eu também sou a favor, mas essa cultura do demandismo também tem que vir um pouco, né, de cima para baixo e falar, peraí, população, não é tudo que tem que chegar aqui desse jeito, né? E aí, o que eu acho que vai acontecer? Quando a gente tiver essas causas decididas por inteligência artificial, certamente as decisões vão ser muito mais coesas e muito mais direcionadas, né? Vamos falar assim, com uma posição mais firme, mais estabelecida, né? E aí eu acho que as pessoas vão deixar, já que elas sabem o resultado, elas vão deixar de buscar o judiciário e vão começar a buscar meios alternativos de solução de conflitos, como, por exemplo, a arbitragem, né, nos casos mais complexos, a mediação nos casos mais simples, e o judiciário, de novo, né, vai se tornar aquele judiciário que era um judiciário interessante, né? Hoje, eu acho um absurdo o CNJ estabelecer o seguinte, juiz bom é aquele que dá mais de 2.000 sentenças por mês, né? Não é o número, mas só para a gente colocar aí como uma coisa absurda, né? É claro que juiz nenhum vai conseguir dar 200 sentenças, 300 sentenças por mês. Então, o que ele faz? Ele pega os processos mais simples, né, dá aquelas sentenças e atinge a meta. Né? E aqueles processos mais complexos? Aqueles processos mais complexos, eu acho que é aquilo que o juiz tem que se debruçar, estudar, para que ele possa realmente trazer para a população uma solução eficiente que todo mundo espera do judiciário. Prestar jurisdição efetiva. Exatamente. Né? Então, você imagina o seguinte... eu dei um curso no Tribunal de Justiça para 10 turmas de 40 magistrados. Isso já tem algum tempo. E aí uma juíza me trouxe um caso que foi o seguinte, bem rapidamente. Uma mulher era casada com o senhor, e aí ela separou, ela tinha um filhinho, e daí a 9 meses nasceu um outro filho dela. E ela falava que esse novo filho era do relacionamento novo. E aí o ex-marido, quando ia buscar o menino em casa, começou a ver aquele menininho andando lá e falou, esse menino é minha cara, entrou com um reconhecimento de paternidade. Reconhecimento de paternidade. Esse processo demorou, Sérgio, 4 anos, por culpa da demora do judiciário. E essa demora do judiciário, ela é muitas vezes causada por nós mesmos advogados, que entupimos o judiciário de ações simples, né, que poderiam ter um outro tipo de solução. Mas você sabe o que acontece? Até fazendo um parênteses, nós, na faculdade de Direito, nós só aprendemos que nós, advogados, podemos cobrar honorários se a gente ajuizar uma ação. O que é uma coisa completamente absurda. Né? Por que você não vai me pagar um honorário se eu resolvi o seu problema sem ajuizar uma ação? Melhor coisa do mundo. Não é? Mas o advogado acha que não. Olha, se eu entrar na justiça, eu posso cobrar mais do meu cliente. E a gente precisa de mudar um pouco essa cultura, né, aqui no Brasil, para que a gente, então, tenha uma solução de conflitos mediada até mesmo pelo próprio advogado, sem uma interferência do judiciário. Mas voltando, né, ao caso lá da senhora. Então, 4 anos demorou o processo. 4 anos demorou o processo e realmente se verificou que o pai, o ex-marido, era o pai da criança. Mas ele perdeu 4 anos de convívio com o filho. E aí o seguinte, aquele menino, então, por uma culpa do judiciário, ele passa a ter um pai biológico e um pai afetivo, que criou ele durante 4 anos. Você imagina se lá na frente os 2 pais quebram e esse menino ele é condenado a sustentar os 2 pais. E aí ele fala o seguinte, espera aí, mas eu fui feito por um único homem. Eu só tenho que sustentar um. Não, meu filho, você tem um pai afetivo e você tem um pai biológico. Não, mas nessa situação, quem me causou essa situação foi a demora do judiciário.
Né? Porque se estivesse resolvido em 6 meses, ele teria só o pai biológico, tá tudo certo. Tá tudo resolvido. Né? Ainda que ele convivesse lá com o marido da mãe, etc., tá tudo certo. Mas então, veja bem, se a gente desafogar os juízes dessa quantidade de processos, de batidas na traseira, né, de ações de consumo mais simples... No TRF, né? a causa previdenciária, né? Causa previdenciária. A loucura que é. A gente entrevistou aqui o nosso querido ex-colega, hoje desembargador Flávio Bozon, ele contando que desagou no gabinete de cada desembargador aqui, acho que 13, 14 mil processos de uma hora para outra. Você vai ver o volume do previdenciário, é absurdo. Agora, a culpa do previdenciário é de quem? Da União. Ineficiência da União. Por isso que tem que recorrer ao tribunal, né? Então, assim, não faz o menor sentido, né? E aí, isso gera o quê? Isso gera um custo absurdo pro Estado. Né? O Estado, ano passado, gastou 130 bilhões de reais no judiciário. E aí a gente começa a questionar, né? É mais importante o judiciário ou a saúde? É mais importante o judiciário ou vamos falar o Minha Casa Minha Vida? Né? Não que a solução de conflitos não seja importante. Sim, claro o país sem justiça não existe democracia. Né? Mas a gente precisa enxugar um pouco essa máquina do judiciário para que o Estado possa gastar esse recurso para a própria população, né, em habitação, em saúde, em segurança, e a gente tenha o judiciário mais enxuto, com um volume menor de ações e que as pessoas consigam resolver essas pequenas questões através de uma mediação, através de uma arbitragem, sem ter que interferir na máquina pública. E você, hoje, ocupando esse relevante cargo, que é de conselheiro federal do AB, para quem não entende um pouco do nosso sistema, né? Mas a gente fala que o conselheiro federal é uma espécie do nosso senador, né? A gente tem 3 conselheiros titulares e 3 suplentes. O Marcelo hoje é nosso conselheiro federal e no âmbito do Conselho Federal, que cada estado tem 3, por isso que a gente fala que é igual ao Senado, você tem lá, então, 81 advogados, se define muitas diretrizes. Quando você leva isso para lá, Marcelo, esse tipo de discussão, como é que você vê essa receptividade? Porque é o que a gente estava falando, a advocacia ela é muito fechada ainda. Quando eu conto para as pessoas que há 5, 6 anos atrás você não podia receber honorários em cartão de crédito, ninguém acredita. Você não pode fazer publicidade. É o que você falou, você tem 600 colaboradores, você não pode fazer publicidade. Né? Quando você leva esse tipo de discussão hoje para esse âmbito, para esse seio aí da tomada de decisão da advocacia, o que você sente? As pessoas estão pensando igual você, ainda tem resistência, tem que trabalhar muito. Como é que está esse dia a dia lá? Ô Sérgio, eu estou aqui de calça jeans sem gravata. Eu parei de usar gravata em 2012. Eu estou te seguindo, só ando assim também. Então você imagina o seguinte, em 2012 não usar gravata, o advogado, era quase que um crime. Você fazer uma reunião como advogado sem gravata era quase que um crime, né? Então, assim, era só meio advogado, porque a gravata era a outra metade do advogado. Eu sou o único conselheiro federal que não usa gravata. Né? E é interessante exatamente isso, né? Eu sempre trago ideias novas, discussões novas, para que a gente possa mudar um pouquinho, sair um pouquinho da caixa. Gente, vamos pensar um pouco diferente. O Brasil é um país que tem 1.300.000 advogados. Quando eu falei isso num evento em Portugal, Portugal tem 16 milhões de habitantes. Na hora que eu falei que a gente tinha 1.600.000 advogados, eles falaram, não, peraí, você falou um número errado. Não. É 1.600.000 advogados mesmo. Né? Então, assim, não tem ninguém que mora num prédio que não tem um advogado. Não tem ninguém que mora num bairro de casa que não tem um advogado no quarteirão. Então, a gente precisa de sair um pouco da caixinha para poder trazer uma novidade e falar o seguinte, gente, vamos fazer desse nosso judiciário, ou dessa nossa área jurídica alguma coisa diferente. E essa é a minha proposta para o Conselho Federal. Sempre está levando coisas novas, né? Sempre está tentando implementar um direito com uma visão um pouco diferente. Mas a receptividade você está tendo? É isso que eu queria saber. Eu sei que é difícil, mas esse é o trabalho de formiguinha. Pega um, pega outro, mostra. Falta um pouco ainda. O Conselho Federal ainda é bem tradicional, bem fechado. Né? Mas eu acho que com calma a gente vai conseguir chegar no que a gente quer, que é uma justiça mais ampla, uma prestação efetiva jurisdicional que a gente quer, porque é o complicado, quando a gente vai lá, o cara vai, o minha vizinha, o processo dela andou, o meu não andou, causa parecida, entramos junto, e você não consegue explicar, tem coisas, né? Então, não é fácil. Né?
Bacana. Nós vamos ter que dar um intervalo aqui agora, Marcelo, aproveitando aí falando da advocacia, né? O nosso agradecimento aí à Caixa de Assistência da Advocacia Mineira. Você, advogado, advogada, que não conhece ainda os seus benefícios, vai lá na caamg.org.br para poder ver tudo. A gente vai dar um break rapidinho, já já a gente volta, que ele tem muita história para contar para a gente. Eu quero que você conte essa história de como administrar um escritório de 600 pessoas hoje, que não é uma coisa tão fácil. A gente volta já já, fique aí. Estamos de volta com o nosso Fala Campeão, talk show aqui da Rede 98, hoje conversando com meu colega Marcelo Tostes, advogado, conselheiro federal da OAB, né? E falando do sistema OAB, agradecer aí a nossa parceria da Caixa de Assistência da Advocacia Mineira. Entre lá no caamg.org.br para você, advogado, advogada, estagiário, estagiária. A gente sabe o tanto que muitos precisam, né? Podem saber todos os seus benefícios. Porque você falando esse número aí, Marcelo, 1.600.000 advogados no Brasil, aqui em Minas, acho que mais de 150 mil, todo mundo acha que é glamour. Pouca gente sabe o tanto que para chegar na ponta da advocacia, a gente que roda, você rodou muito em campanha, vai rodar ainda mais agora, né? O tanto de dificuldade que existe na profissão, né? Aviltamento dos honorários, muita coisa, é muita briga que tem que ter para evoluir ainda, né? Eu falo que constantemente, às vezes pego um Uber e tal, pergunto, pô, formei em Direito, né? E não tem um espaço hoje dentro da advocacia. Então, acho que a gente ter esse suporte, tanto da UAB, a gente entrevistou aqui o Gustavo Chalfon, presidente da Caixa de Assistência, e ele contando tanto que esse suporte é fundamental para a gente manter a advocacia, né? O Gustavo, ele deu também a gente está falando de inovação, né? Ele deu uma modernizada na Caixa. A Caixa hoje tem proporcionado, principalmente a advocacia do interior, acho que até mesmo pelo Gustavo ser um advogado do interior, né? Também saiu do zero, né? Embora o pai dele seja advogado, tivesse um escritório pequeno em Varginha. O patamar que ele chegou é outro. Então, ou seja, mas eu acho que a importância desse advogado, que é o advogado do interior, quando ele vem para a capital, ele sente a dificuldade que é a advocacia do interior. Com toda essa tecnologia, eu falo que cada vez mais está diminuindo essa diferença entre o advogado da capital e o advogado do interior. Então, se o advogado do interior ele tiver essa proatividade, essa vontade de estudar, de entender tecnologia, né, de se dedicar ao que está acontecendo, ele vai se equiparar ao advogado da capital. É o que aconteceu com o Chalfon. E eu acho que isso fez com que ele fizesse da Caixa um instrumento para que o advogado do interior pudesse ter todas essas facilidades, vamos falar. Uhum. Né? Então ele tem construído sedes no interior, tal, eu tenho acompanhado bastante. É um trabalho brilhante do nosso presidente Gustavo Chalfon. E o contrário é verdadeiro. Outro dia eu fui fazer uma audiência em Buriti. Tinha muito tempo que eu não fazia audiência. Cheguei lá, 40 graus de terno, né? Aí não tem jeito, tem que usar. Eu falei, foi a sala do OAB que me salvou. Que eu cheguei mais cedo, consegui um espaço com ar-condicionado para tomar uma água, porque o fórum tinha uma estrutura mais reduzida e só aberto, 40 graus. Então eu falei, a gente também, o da capital que vai ao interior, tem que saber a importância que é a gente ter essa representatividade toda por aí, né? A OAB Federal também tem um projeto interessante de interiorização da advocacia, né? E eu acho, Sérgio, que isso não deveria acontecer só na advocacia, né? Só no judiciário, mas também nos governos. Né? A importância do governo levar os hospitais para o interior. Ainda mais Minas, né? 853 municípios, Exatamente. Uma malha viária péssima, né? Então, acho que isso aí é fundamental. Né? Então, você pega o norte de Minas, né? Uma área mais pobre. Então, eu acho que a obrigação do Estado é exatamente levar para essas regiões aquilo que o Estado pode levar, para evitar com que a pessoa tenha que se deslocar para cá. Né? Então, principalmente nessa parte da tecnologia, o Gustavo mesmo colocou, não sei se muito pouca gente sabe, mas hoje a gente tem um convênio com o Einstein, que é o melhor hospital do Brasil, da telemedicina, onde o advogado do interior ele pode se consultar com o médico do Einstein, de graça. Né? Então é sensacional esse papel da Caixa oferecendo esse tipo de serviço. Né? E você atingindo tanta gente assim, a gente acabou que eu falei, aqui a gente vai falando de um monte de assunto, mas uma coisa que eu acho curioso, que eu falei no encerramento do bloco aqui, quando você se forma e monta um escritório,
passava na sua cabeça que um dia você ia ter um escritório de 600 pessoas? Ou você foi acontecendo? Porque eu acho que isso é muito de cada um, né? Eu falo assim, eu gosto muito de sustentação oral, de tribunal, então minha vida inteira eu falava, eu quero advogar, mas eu quero escritório pequeno, quero ir lá no tribunal, quero subir na tribuna. Sua ideia, com essa mentalidade que você sempre teve empreendedora e de tecnologia, já ela, não, eu quero montar um negócio que eu quero fazer um grande escritório, acabou sendo um caminho natural? Não, Sérgio, eu sempre quis ter um grande escritório. Né? Eu sempre quis ter uma empresa de advocacia. Uhum. E eu acho que esse é um formato. Eu me propus a 2024 a investir em gente dentro do escritório. Então, no final do ano passado, eu falei: olha, ano de 2024 vai ser um ano em que o escritório vai investir em gente. Uhum. E o que é? Porque todo mundo me vê falando só de tecnologia. Tecnologia, compra isso, compra aquilo, um programa novo, investimento em inteligência artificial, investimento em máquina nova, em novos softwares e tal. Falei, não. Por quê? Porque não adianta a gente ter a tecnologia, a gente ter um bom software se a gente não investir em pessoas. Uhum. Se a pessoa não estiver ali trabalhando bem, se ela não estiver satisfeita, se ela não estiver num ambiente legal, agradável, ela não, com toda a tecnologia do mundo, ela não vai estar satisfeita. Então a gente precisa ter sócios, né, e profissionais satisfeitos para trabalhar dentro de uma grande instituição com quase 600 pessoas. E eu sempre quis ter, eu tinha 2 sonhos, era ter um grande escritório e ter uma fazenda com cerquinha branca. Então, as duas se atingiu. Daqui a pouco nós vamos falar dessa fazenda aí. Conseguiu atingir os dois. Agora, você falou de investir em pessoas, que eu acho que é mais legal. Eu lembro que existe um certo receio das pessoas com a tecnologia, que um vai tomar o espaço do outro. Né? E eu me lembro, eu li naquele, salvo engano, é o Yuval Harari, que fez o Homo Deus, o Homo Sapiens, tem um livro dele sobre diretriz do século XXI, e acho muito legal essa interpretação que eu falo, que as pessoas têm que aprender que a inteligência artificial ela pode ser uma grande aliada do ser humano, e não uma concorrente do ser humano. Ela vai eliminar o ser humano que não se permitiu estudar e trabalhar com ela. E esses são valores que você consegue passar, hoje a turma entende isso, porque eu na rua vejo muita gente falar, a inteligência artificial vai fazer petição e eu vou mandar um monte de advogado embora. Não é o caso, né? Não, de jeito nenhum. Na verdade, é o seguinte, a minha ideia é, a inteligência artificial tira o trabalho burocrático, né, aquele trabalho repetitivo, e a gente vai formar os profissionais para poder ensinar a máquina a produzir melhor. Né? Então, não é que a gente vai ter a máquina substituindo a pessoa, não, a pessoa vai ter que se especializar, ela vai ter que se profissionalizar, né, num novo conceito de advocacia que vai ser, eu vou ter que ensinar uma máquina a trabalhar do meu lado. Uhum. Né? Então eu não tenho o menor medo, os bons profissionais são aqueles que conseguem se adaptar. E os profissionais ruins são aqueles que sempre reclamam. Ah, não tá bom. Ah, porque a culpa não é minha. Ah, porque é aquele que se vitimiza. Né? Aliás, a gente tem, eu falo que a gente tem, né, duas partes. Né, o homem é formado mais ou menos o seguinte, né? Aquele que sempre se vitimiza, né, ou aquele que aproveita aquele problema que ele teve, né, e cresce. Né? O problema que ele teve nunca é esquecido. Uhum. Né? Eu já tive vários problemas, né, você também, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. E não adianta a gente falar o seguinte, não, eu faria diferente. Não, eu vou ressignificar aquilo que eu vivi, né, crescendo e mudando o daqui para frente. Né? E aquele que é a vítima? Nossa, porque eu perdi meu pai muito novo. Eu também perdi meu pai muito novo e aquilo me fez crescer de uma forte para poder ajudar meus irmãos, minha família, etc. Né? Aquele que fala, ah, mas a inteligência artificial vai acabar com o meu emprego, então eu vou perder o meu emprego. Aprenda a trabalhar com inteligência artificial. Que ela é sua aliada, né? Que ela é sua aliada. Então, ou seja, o que eu falo para o jovem advogado é o seguinte, né? Tudo que você for pensar na vida, pense com tecnologia. Se você pensar em qualquer coisa com tecnologia, você vai se dar bem na vida. Né? Por quê? Porque o mundo hoje é tecnologia mais alguma coisa. Sem dúvida. Na medicina é tecnologia mais alguma coisa. Se você pegar, por exemplo, né, a área médica de radiologia, por exemplo, né, a gente chegava no hospital, tirava o raio-x, saía aquele filme preto, né, do seu braço lá, do raio-x, levava para o médico dava um laudo, daí a 5 dias você voltava para buscar o laudo. Não, a gente vai entrar hoje numa tomografia, no equipamento de uma tomografia ou ressonância, né, ali mesmo vai ser impresso lá o laudo. Né, ou seja, então, aquele profissional radiologista vai acabar? Não, ele vai modificar. Né, ele vai ter que ensinar essa máquina a dar o laudo automático,
né? Ele vai supervisionar aquele laudo que saiu da máquina. Uhum. Então a gente tem que aprender a fazer isso na advocacia também, ao invés de ficar aí chorando, Só reclamando. né? Reclamando que vai acabar, não. Mude o foco, fale, entenda que a tecnologia tem que estar no seu dia a dia, e aí eu tenho certeza que a gente vai formar grandes profissionais. E hoje, com esse tanto de gente, eu não tenho nem dúvida, mas já no começo, então, quando você começou a estruturar o seu escritório, você já pensou e montou tecnologia interna, ou você ia contando com desenvolvedores fora, ou você ia vendo no mercado, pô, gostei desse aplicativo, disso aqui, vou entrar lá, ou não, a ideia saía da sua cabeça e procurava alguém para desenvolver? A gente tinha muita coisa interna. Eu fui montando e aí, interno. Em 2012, eu montei um negócio, uma empresa que chamava De Acordo. E o que era essa empresa, De Acordo? E o slogan era muito interessante, combinado não sai caro. Era uma empresa que era um totem, antes da gente ter os totens de aeroporto, eu desenvolvi um totem que a gente colocava nos Procons, e a pessoa clicava lá, por exemplo, Volks, Samsung, os nossos clientes, e então aquele totem aparecia um advogado e a gente fazia uma videoconferência em 2012 e fazia um acordo antes da pessoa entrar com a ação no Procon. 12 anos atrás, então. 12 anos atrás. E a gente diminuiu muito a entrada de processo para esses nossos clientes. Né? E o pessoal falava o seguinte, mas você vive de processo, você vai montar uma empresa que chama De Acordo, você vai acabar com seus processos? Falava, olha, eu não acredito nesse volume de ação. Então, se eu tenho um cliente que eu consigo diminuir o volume de ação dele, eu vou ser advogado desse cara por mais 50 anos. Se o meu interesse é que meu cliente cada vez mais tenha processo, uma hora ele vai falar o seguinte, não, esse advogado não serve, eu vou querer um cara que resolva meus problemas, não que protele meus problemas. Exatamente. Né? Então, eu acho que essa visão que a gente tem que ter primeiro, de não aproveitar dessa enxurrada de processos no judiciário. Né? Isso não leva nada a lugar nenhum. O advogado não vai ganhar mais dinheiro com esse mundo de processos, porque cada vez mais que a gente tem esse processo, a gente vai ter mais advogado, né? E aí os honorários são cada vez mais aviltantes, e aí começa aquela discussão de novo. Canibalismo, né? Então o que eu acho que a gente precisa é se profissionalizar, se preparar para essa nova advocacia 4.0, né, ou 5.0 já, né, com a inteligência artificial, e aí sim a gente vai pensar no novo judiciário, no novo escritório de advocacia, no novo estado, né? Se você pegar, por exemplo, né, o estado de Minas, o estado de Minas não é eficiente no atendimento à população, contrata mais 10 mil pessoas, resolve? Não. Não resolve. Né? Então a gente tem que estar preparado para quê? Para fornecer ao cidadão tecnologia. E que fique esse alerta aí, porque acontece muito antes do que qualquer um imagine, né? Hoje eu falo isso, meu pai está com 75 anos, já aposentou há 10, mas quando ele vai contar assim, ele não consegue fazer uma pesquisa de jurisprudência no computador, ele é de outra época já, né? E nós estamos falando de 10 anos atrás que ele aposentou. Uhum. Hoje, petição Tolkien, não mexe com isso, não entende. Então passa muito rápido, né? Da época que ele pesquisava jurisprudência em livro, digitava na máquina de escrever, né? Então fique atento com o que o Marcelo está falando, você que está nos assistindo, porque sem dúvida nenhuma isso passa muito mais rápido do que a gente imagina, né? É o que você está falando aí. Em 2012 você falava de coisa que ninguém estava entendendo que uma hora chegaria, né? A dinamicidade da tecnologia é um negócio muito e nesse texto que a gente estava falando no último bloco, né, que eu estou escrevendo sobre direito e tecnologia. Direito e tecnologia, né? A senhora tecnologia e o senhor direito, como se fosse um casal, um homem e a mulher, com todas as diferenças do homem e da mulher, da tecnologia e do direito. Né, a gente vê a tecnologia uma mudança muito rápida. Então, do dia para a noite se desenvolve um novo software e muda completamente. E o direito? O direito não. O direito vem atrás do costume, vem a reboque do costume da sociedade. E depois que aquele costume se solidifica, o que a gente tem? Altera a lei. A gente tem o início do processo de mudança legislativa, que é um processo extremamente demorado. Né? Então, mais uma vez, uma diferença, né, entre a tecnologia e o direito, mas que estão unidos ali igual unha e carne. A gente não vai conseguir dissociar mais essas duas palavras como se fosse um casamento. Vamos ver que já essas mudanças novas aí vão acontecer e a gente vai presenciar. Mas, Marcelo, eu queria agora, já que a gente falou de muita coisa bacana, eu sou um defensor extremo aqui em Belo Horizonte, sei que você é muito preocupado, você já falou várias vezes, eu vejo que o seu assunto vai em política, que você gosta, é preocupado com o desenvolvimento, é preocupado, né, com o crescimento da cidade, e você falou do seu outro sonho, que era a fazenda com a cerquinha branca, e eu sei que você tem, e que essa semana nós estamos tendo aqui, já há um tempo em Belo Horizonte,
o evento do Manga Larga, né? Eu cito direto, entrevistei aqui o Sérgio Sete Câmara para falar da Stock Car, falei com o Paulo Leite semana passada na entrevista disso, defendendo, que me dá uma raiva de quem é contra as grandes coisas para crescer e dar o nome da cidade. E esse é um baita de um evento que movimenta aqui, traz o Brasil inteiro para Belo Horizonte, né? Explica primeiro um pouco desse sonho, né? Da alegria que você conseguiu alcançar além do seu escritório que era fazer, e como que você participa disso hoje e da importância que esse evento tem para Belo Horizonte hoje, que eu acho que muita gente não tem a magnitude do tamanho que é o evento Manga Larga que se realiza anualmente aqui. Já estamos aí com mais de uma semana de evento. O Manga Larga hoje é a segunda maior festa de Belo Horizonte, só perde para o Carnaval. Ah, é? Em número de pessoas, de ocupação de hotel. Então, realmente, a gente consegue trazer pessoas do Brasil inteiro para a Gameleira, né, que é o nosso centro sagrado, né? Todo ano eu falo que no Manga Larga é melhor do que o futebol, que a gente tem uma Copa do Mundo todos os anos em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Né? Então, Belo Horizonte, o mineiro uma pessoa que recebe muito bem, né? Que sempre tá de braços abertos a receber o brasileiro de todos os outros locais. Então, é uma festa maravilhosa que todo mundo precisa ir lá na Gameleira para poder conhecer. E tirando a beleza dos cavalos, né, Sérgio? Já é melhor que o futebol, porque o futebol mais gente sofre. Pouco sofre, não é só o criador que fica lá sofrendo. Ah, mas a gente sofre muito, viu? Eu falo que na do direito a gente sofre com a barriga no balcão, né? Na exposição a gente sofre com a barriga na cerca, né? Fica ali, né? Arreda pra cá, não, muda pra lá, tal, levanta a cabeça do cavalo. Ansioso. Né? Mas é uma delícia ali a gente tá competindo, e a gente compete com amigos, né? Então não tem aquela rixa. É um ambiente amistoso, né? Muito amistoso e todo mundo querendo o bem comum do cavalo, né? Então eu falo que eu sempre sonhei de estar sentado numa cerquinha branca e vendo, né, uns cavalos. E aí, diferente de toda a minha família, ninguém nunca teve uma fazenda, né? Eu sempre amei cavalo, desde pequeno. Ó, coisa interessante. Mas já estudava sobre, já entendia alguma coisa? Quando você conseguiu comprar a fazenda e montar isso aí, você já entendeu? Não, eu não entendi. Você foi aprendendo durante. Eu não entendia do Manga Larga Machador, não. Mas eu sempre montei desde pequeno. Ia para a fazenda dos meus primos tal, e gostava muito de montar. E aí, acabei também levando tecnologia para a área rural. Hoje a gente tem o maior laboratório de reprodução mais tecnológico, todos os ARAS no Brasil. Poucas universidades federais têm os equipamentos que a gente tem no ARAS. Então, ou seja, sempre focado em tecnologia e organização. Né? Se você for no meu ARAS lá, você não acha um prego no chão, você não acha, dentro da veterinária, você não acha um cabelo no chão. E isso faz o quê? Faz com que você, com a tecnologia, né, e todo cuidado, mesmo sendo fazenda, né, você tenha ali uma possibilidade de ter um sucesso maior. Então, eu sempre prego e sempre fiz isso. Né? Em todos os meus empreendimentos, tem mineração, tem loteamento, tem outras coisas também, mas sempre com tecnologia. Tecnologia sempre auxiliando de alguma forma, né? Exatamente. Minhas filhas falaram, pai, mas você acha que eu estudo o quê? Qualquer coisa, minha filha, mas com tecnologia. O que a gente vê em muito lugar, você falou do Thales aí, eu já fiz o G4 lá e vejo outros cursos desses, é o que muita gente fala, hoje é fundamental você ter, uns discutem até que nem precisaria da faculdade, eu discordo um pouco, acho que é importante você ter algum tipo, mas o tanto que esses cursos à parte são legais para te fazer crescer, né? Eu fiz um curso, por exemplo, de gestão de negócio na Disney, fiquei uma semana lá, achei um negócio fora da curva, acho que aquilo ali equivale, na minha opinião, uns 2 semestres de faculdade de administração, você viver a coisa ali em loco de uma forma diferente, com base em experiências que deram certo, né? Então, é isso que você falou, você junta tecnologia com outras áreas, isso tudo é importante para sair daquela, já que a gente está falando de cavalo, né? Daquela visão que só com o tapa-olho ali, olhando só para aquilo ali e não conseguindo expandir a mentalidade, né? Inclusive eu vou fazer uma mentoria com o Thales lá da G4, exatamente em busca dessa visão do futuro. Né? Eu acho que a gente tem que estar sempre preocupado em entender para onde é que o mundo vai. Eu estou lendo o livro do Elon Musk. É um cara super polêmico, né, que quase quebrou as duas empresas, tanto a Tesla quanto a SpaceX, e hoje tem o homem mais rico do mundo. O homem mais rico do mundo. E eu estou lendo o livro não é por conta dele ser o homem mais rico do mundo, de querer perseguir alguma coisa com relação ao dinheiro. Na verdade, Sérgio, eu nunca busquei o dinheiro. Né? O dinheiro sempre foi uma consequência na minha vida.
Eu acho que quando você tem essa visão de vou fazer o correto, você acaba tendo o retorno. Vou fazer com amor, vou fazer, né, fazer com excelência. O livro do Elon Musk é assim... Eu li a biografia dele. Para mim, um aprendizado sensacional de como enfrentar as dificuldades. Né? Porque quando as coisas estão fáceis, é tudo muito bom. Quando o rio corre pro mar, né? É maravilhoso. Quando você está ganhando pouco... Agora, na hora que você está ali enfrentando uma onda, aí sim é que você precisa de tomar as decisões, muitas vezes decisões rápidas e assertivas. E como é que você toma essas decisões? Com experiência de um curso, de uma aula, de uma leitura, né? Então, cada vez que a gente se prepara mais, a gente está preparado para essa onda negativa que vai acontecer na vida da gente, tanto na vida profissional quanto na vida profissional, quanto na vida pessoal. É o balanço de teoria e prática também, né? Isso é importante, você estar estudando, mas também você vivenciar. Não adianta ficar só sentado dentro do livro também, né? Lendo o tempo inteiro, que dificilmente você vai evoluir só com isso. Exatamente, é isso aí. Eu vejo essa preocupação sua, Marcelo, e me chama a atenção, eu que te acompanho, te conheço, né? Me chamou muita atenção agora isso, essa sua inquietude, igual você falou, eu nunca corri atrás do dinheiro, e ele chegou, graças a Deus, mas você também sempre se preocupa com os outros. E me chamou a atenção a cruzada que você fez recente, quem não sabe disso, eu queria que você contasse, diante dos desastres que aconteceram no Rio Grande do Sul, o que você, igual você falou, com diversas empresas, com um escritório desse tamanho, imagino, se somar tudo, provavelmente mais de 1.000 colaboradores você deve ter no total, que você praticamente abriu mão de tudo para ser solícito, para ser solidário, né? Então, Sérgio, o negócio foi... Eu falo como tudo na minha vida vai acontecendo igual uma bola de neve. Começou pequenininho, eu estava fazendo na semana da enchente lá no sul, estava fazendo um leilão na fazenda. E aí eu tive uma ideia de doar 5 coberturas e nessas doações a gente começou a arrecadar um dinheiro ali no próprio leilão. E aí eu recebi uns outros telefonemas. Não, Tocha, também eu quero doar. Tal, para onde você vai mandar? E eu falava, não sei para onde eu vou mandar. E aí eu fui recebendo, recebi em 3 dias 100 mil reais de doações. E aí eu falei, não, agora eu vou fazer um Pix. Né? E aí publiquei o Pix e recebi mais 100 mil reais e mais 50 mil reais, ou seja, já tinha 250 mil reais de doações. Isso assim, por causa do leilão ali. E aí eu peguei e falei o seguinte, eu não vou mandar esse dinheiro para ninguém, eu vou lá. E aí resolvi então ir e mandei o helicóptero, peguei a carreta da fazenda, que tem um quarto para os funcionários e tal, mandei a carreta também e falei, vou encontrar com vocês lá em Porto Alegre. E aí, acabei então, a gente parou, no meio do caminho eu fui. Então foi um negócio completamente impensado, né? Não foi nada combinado. Eu resolvi ir de um dia para o outro, cheguei lá no sul, Sérgio, com a carreta e com o helicóptero e era para ficar 2 dias. A carreta você carregou de coisa? Você conseguiu pegar doações e tal? A gente comprou tudo, eu comprei 1.500 colchões, 2.000 cobertores, a gente fez uma carga só de produto para mulheres, com roupas íntimas, pente, shampoo, espelho, né? Para a mulher que perdeu tudo, ela ter pelo menos um mínimo de dignidade. Uhum. Né? Então a gente levou 14 carretas. Né? Ao longo do período que eu fiquei lá, né? 7 dias, eu fiquei 7 dias lá. Direto. Mas na primeira noite, eu esqueci de comprar o controle do ar-condicionado do caminhão, né? Que tem um quarto com banheiro e tal. E eu passei o maior frio da minha vida. E eu ficaria só 2 dias. E eu falei o seguinte, eu não posso voltar. Eu tenho obrigação de ficar aqui. Porque se eu tô passando aqui, imagina quem tá na rua. Exatamente. Então eu estava com 2 cobertores da doação dentro do caminhão e precisava de fazer algo mais. Né? E aí liguei para alguns amigos e falei o seguinte, olha, eu preciso de mais 1.000 colchões, mais 2.000 cobertores e todo mundo foi me ajudando. No final das contas eu fiquei 7 dias lá. Direto. E vou te falar que a sensação que você teve profissional na Disney foi a mesma sensação que eu tive pessoal no Rio Grande do Sul. Você deve ter visto coisas que você não consegue descrever, né? Sérgio, que é diferente você sentir estado que você vê na televisão, né? Primeiro um frio terrível, né? Depois, assim, eu fiquei ao lado de um abrigo com 300 pessoas e uma das coisas que mais me emocionou foi uma noite, um pessoal de uma igreja evangélica, eles... cantando, né, para alegrar um pouco a vida daquelas pessoas, eu tenho certeza que vai dar certo. Então a pessoa com uma roupa do corpo, um colchão e uma coberta, cantando... No frio, cantando o seguinte, vai dar certo. Né, e aquilo ali para mim foi um aprendizado assim, que toda dificuldade que eu tenho eu vou lembrar pro resto da minha vida. Que nada é igual ao que você viu aquilo passar, né? E que
tudo tem que dar certo. E eu sei, foi bacana você ter ido, porque o que muita gente começou a falar depois é como que pode existir mente perversa desse jeito, mas o tanto que as coisas estavam se desviando lá, né? Exatamente. Então você está em loco para você cuidar, até porque você colocou o seu nome na frente, você passou a pedir os outros para mandar as coisas. E né? aí o que eu fiz? Né? Depois que acabou tudo, a gente acabou com um projeto na semana passada que chama Se Liga Rio Grande, e com o resto do dinheiro a gente comprou 100 geladeiras, 100 tanquinhos e 100 fogões, e a gente mandou agora para lá. E quem virou meu parceiraço, que eu não conhecia, foi o Marcelo Moreno. Que Ele jogou no Cruzeiro. Lá, sim. É um cara sensacional. Eu acompanhei no Instagram dele. Impressionante o tanto que esse cara trabalhou lá. Então foi ele que distribuiu de porta em porta, feito eu fiz quando estava lá. Então a gente pegava o helicóptero e levava nos lugares onde não tinha absolutamente nada. Né? Então eu acho que foi um aprendizado de vida assim, sensacional. Você rodou internamente ou você acabou parando com o caminhão no lugar? Não, porque devia ser difícil andar lá, né? Mas aí a gente recebia as doações e a gente distribuía de helicóptero, porque as estradas estavam todas interditadas. Então a gente rodou 7 mil quilômetros lá no Rio Grande do Sul de helicóptero. E mesmo assim com risco, porque às vezes tinha tempestade e tal, tempo ruim. Eu acho que eu li que o deputado aqui, o Bim, que é uma figuraça, foi de helicóptero, ele teve que fazer pouso forçado, né? Ele ficou menos dias lá, mas o helicóptero ele estava no mesmo lugar que o meu. Pois é, mas voos de risco de alguma forma também, não, né? A gente não arriscava, Sérgio, ou seja, eu tenho, eu falo que helicóptero... Não pode brincar. Não pode Só brincar. decolava a hora que estava 100% tranquilo. Exatamente. Mas deve acontecer de você decolar, chegar, opa, agora não pode, você tem que ficar no lugar. Nossa. Mas assim, eu fui em cada lugar que realmente dava dó, medo e uma falta de estrutura do Estado sem fim. Né? Não tinha governo federal, não tinha governo do Estado, não tinha ninguém ajudando, eram só voluntários. É por isso que tem que contar essa história. Eu falo que quem faz o bem, às vezes, não quer ficar falando, mas é importante falar para poder inspirar, né, as pessoas a continuarem fazendo assim. Então, que o seu exemplo aí também, esperamos que não tenham mais catástrofes, mas infelizmente pelo mundo que a gente vive, seja por condição, né, climática, de saúde, enfim, pode acontecer a qualquer momento, mas que inspire, né, as pessoas a realmente conseguirem ir lá e agir. Eu confesso que eu vendo aquilo, eu ficava assim, realmente emocionado e falava, dava vontade. Eu tenho uma filha de 1 ano em casa, então para mim já era um pouco mais complicado, mas dava vontade, inspirava realmente várias pessoas que eu vi fazendo isso e tenho certeza que você vai inspirar muita gente. Foi a experiência mais gratificante da sua vida. Sem dúvida, sem dúvida. Eu falo o seguinte, pega Mariana, Brumadinho, aquela tragédia em Petrópolis, junta tudo, não dá 10% do que eu vi lá. Que loucura, né? Foi uma loucura realmente, e eu acho que os governos precisam se preparar para esse tipo de catástrofe, porque ela vai acontecer um dia. Infelizmente, né? Mas a gente não está preparado para isso. Tomara que sirva de lição, então, né? Exatamente. Marcelo, só tenho que te agradecer. Obrigado. Um grande prazer. Obrigado por você ter vindo aí, contado a sua história inspiradora nessas áreas de direito, de empreendedorismo, social também, né? Por isso que eu falava que eu tinha certeza que esse bate-papo ia ser até curto, pro tanto que a gente poderia até falar mais, mas sem dúvida nenhuma suas palavras aí não só inspiram, mas como atentam os estudantes, os advogados da prática, né, do direito, aqueles que pensam na tecnologia e para refletir sobre o futuro do mundo de uma forma geral, né? Obrigado por ter aceitado e ensinado a gente. Um grande prazer estar aqui. Esse programa seu eu sempre assisto. É um programa de referência, então é uma honra muito grande estar aqui, principalmente pelos nomes que já passaram por aqui. Mais um grande nome. Obrigado. A gente se vê no Magalarga, hein? Vamos deixar o convite aí lá no Expo Minas, essa baita festa que existe aqui, que engrandece Belo Horizonte cada vez mais e que mais um evento que o nosso querido Marcelo Tosti está por trás aqui. Eu agradeço a sua presença aqui mais essa noite com a gente. Nosso agradecimento à Caixa de Assistência da Advocacia Mineira também. Semana que vem a gente volta. Um abraço.